Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas, capítulo 10, a partir do 38. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Ainda está um pouquinho, né, de eco, né? Oi? Eu estou ouvindo o eco ainda. Bendito seja o Senhor. Ainda tem eco. Aleluias. Ó, dá com eco. Aleluias. Amém? Abriram? Lucas capítulo 10, do 38 até o 42. É um texto que nós conhecemos. Diz assim a palavra do Eterno: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Feche teus olhos, abaixa tua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Deus, adorando ao Senhor, bendizendo o teu nome, Pai. Ó Senhor, como é bom, Senhor, estarmos reunidos, como é bom, Senhor, estarmos em tua casa, como é bom, Senhor, estarmos na tua presença, Senhor, sentindo o teu amor, o teu toque, a tua graça que nos envolve, Pai. Agora, Senhor, continua, Senhor, falando conosco pela palavra. Senhor, a tua palavra foi aberta, a tua palavra foi lida, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, Senhor, para que a tua palavra venha e encontre guarita em nossos corações. Senhor, eu me rendo, eu me sujeito ao teu senhorio, ao teu pastoreio. Senhor, eu te peço, faz-me de mim nesta hora, Pai, boca de Deus, para falar a Deus, à tua igreja, Pai, ao teu rebanho. Ó Senhor, obrigado. Senhor Espírito Santo, aleluias, continua movendo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu tomar um golinho d'água. Amados, nesta noite, eu quero estar meditando com a amada igreja, né, sobre o seguinte tema: o encontro com Jesus e dois corações diferentes. O texto que nós lemos aqui fala, né, que Marta e Maria tiveram um encontro com Jesus. Mas nós vamos ver aqui dois corações diferentes. Duas formas de se receber a Jesus. E é sobre isso que nós estaremos meditando nesta noite, que a palavra do Eterno tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Ô, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. A alegria tê-los aqui com a gente. Nós vamos ver aqui que Marta, ela representa, nesse texto, o crente, que ama o Senhor, que abre a sua vida para o Senhor. Ela abriu a sua casa. A Bíblia diz que Jesus foi à casa dela. A casa era de Marta.
Mas o texto também diz que Marta estava lá, de alguma forma, ela não valorizou a presença do Senhor. Ela andou distraída, ela andou afadigada, ela não aproveitou a presença do Rei da Glória na casa dela. Olha só. E aí nós temos Maria. Maria, a casa também era dela. Né? Nós sabemos que eram 3, Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos, que constantemente recebiam Jesus em sua casa. Então Marta recebeu de uma forma, já nós vemos Maria recebendo Jesus de que jeito? Largando tudo, se assentando aos pés do Senhor Jesus. Maria representa um crente que, acima de tudo, valoriza a presença de Deus. Então nós vemos aqui que Marta, ela representa o tipo de crente que não valoriza a presença, embora Jesus esteja lá, embora ela seja uma serva do Senhor, embora, ela tenha intimidade com o Senhor, mas ela não aproveitava a oportunidade que ela tinha. E Maria, por contrário, era a pessoa que aproveitava. Nós vemos então que existem 2 corações. E se nós pegarmos e trazermos para nós nos dias de hoje, nós podemos então dizer que Marta é um sistema que está aí fora. É um sistema que quer nos distrair, nos afadigar. É um sistema que sabe que quer fazer com que eu e você não venhamos aproveitar, que não venhamos priorizar a presença de Deus. Então Marta representa tudo que nos afadiga, tudo que nos distrai, tudo que nos afasta de Jesus, vamos colocar assim, é um coração de Marta. Já o coração de Maria é um coração que adora, é um coração que valoriza, é um coração que se desprende de tudo para aproveitar a oportunidade de adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Marta vivia de que forma? Inquieta, nervosa. Veja o que distraía Marta. Não era o pecado. Ela estava fadigada em muitas coisas. Ela não estava vivendo uma vida de pecado. E muitas vezes nós achamos, que só porque nós estamos buscando ao Senhor, estamos nos guardando do pecado, vencendo as tentações, que está tudo bem. Não. Mas existem coisas que vão além disso, que podem nos afastar da presença de Deus. Marta era crente, sim ou não? Marta estava em pecado? Sim ou não? Não. Mas ela estava distraída, ela estava afadigada, ela estava ansiosa. Olha só aqui a lição que nós devemos aprender. Muitas vezes nós estamos de que forma? Ansiosos, afadigados, distraídos. E existem muitas coisas nos dias atuais que querem roubar a nossa comunhão de Deus. Jesus estava longe de Marta? Não, ele estava lá, pertinho dela. Mas ela ouvia o que Jesus dizia? Ela ouvia os ensinamentos de Jesus? Ela recebia de Jesus naquele momento? Não. Isso serve para nós um alerta, irmãos. Quantas coisas hoje estão nos distraindo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo de distração.
É um mundo que tenta nos seduzir de qualquer maneira. A nossa forma de vida hoje é uma forma de vida, sabe, aonde quer levar o meu e o teu coração a ser igual ao coração de Marta naquele momento e não de Maria. O desafio que nós temos hoje é viver como Maria num mundo de Marta. Porque tudo hoje tende a querer nos trazer distrações. Sim ou não? Sim. E isso já vem, se nós pararmos para pensar, né? Vem de muito tempo. Por exemplo, final do século XIX, um homem chamado Thomas Edison, ele cria o quê? A lâmpada elétrica. Uma bênção, uma revolução. Sim ou não? Hoje a gente não vive, né, sem uma lâmpada. Queimou a lâmpada, a gente já fica preocupado que as coisas fiquem escuras. Só que a partir desse momento, você começa a olhar na história, você vai ver que vai haver uma mudança de comportamento na sociedade, entre as pessoas. Porque antes, escurecia, a turminha acendia lá, né, a vela, acendia o lampião de querosene, mas logo iam para a cama dormir. Tá tudo escuro, não tinha nada, né? Vamos fazer o quê? Vamos dormir. As pessoas dormiam mais, descansavam mais. Hoje, né? É difícil dormir cedo, sim ou não? A lâmpada é uma bênção, mas também mudou o comportamento da gente. Nós nascemos numa sociedade, numa civilização já alterada nessa questão. Então as coisas começaram a ser alteradas em muitas áreas. Até mesmo a frequência musical foi alterada, os hertz. Tudo isso para mudar o comportamento. E aí então vem a luz elétrica e logo depois da luz elétrica vem o rádio. E aí então a turma começou a se agrupar para ouvir os programas, as histórias, as novelas de rádio, né? O rádio é mau? Não, é uma benção. Hoje eu acho que a gente nem ouve mais rádio, né? Quem que ouve o rádio ainda hoje? Vocês ouvem rádio? Glória a Deus. Né? Mas a grande maioria, a gente nem ouve mais, né? Os programas de rádio, antigamente era muito comum. Né? Eu acredito que os jovens de hoje em dia nem saibam disso. Já ouviu rádio, Lucas? Já ouviu rádio, programa de rádio? Não, né? Eu esqueci o seu nome. Já ouviu rádio, Samuel? São os mais jovens. Já ouviu rádio, linda? Olha, você vai perguntando para os mais jovens, nunca ouviram rádio. E tem no celular, enfim, tem tudo. Por quê? Porque vai modificando, mas o rádio ele trouxe também uma mudança de comportamento. Aí veio o cinema mudo e tal, e as pessoas se maravilharam com o cinema. Logo vem o quê? A televisão. E cada dia mais coisas para entreter, mais coisas, né? Não estou dizendo que nada disso é pecado, não, tudo isso é bênção. Mas pode se tornar nas nossas vidas distração. Pode roubar o meu, o teu, o nosso tempo na presença de Deus. E que dizer então da internet? Começou lá nos anos 90 e tal, o negócio da internet. Hoje, alguém vive desconectado da internet? Tudo tem internet, né? Tudo. Até na televisão lá, só as TV mais antiga que não. Mas a TV antiga vai quebrando, a gente vai comprando nova, é obrigado. E todo mundo conectado na internet. E aí, compensação, né? Um monte de informação, um monte de coisa à nossa disposição. E isso também, se não for feito de uma maneira certa, pode nos distrair, nos roubar da presença de Deus. Redes sociais, né? Quanto tempo passamos
bisonhando nas redes sociais? Muito tempo. Olhando aqui, olhando acolá, maratonando séries, né, filmes, que antigamente nós tínhamos que ir numa locadora, hoje não, você vai na televisão lá, tem vários canais de streams, enfim. E ainda tem mais algo que nós precisamos entender, que vem surgindo e está roubando de nós a nossa comunhão com o Senhor, porque tem nos deixado distraídos, ansiosos, que é a inteligência artificial. Você sabia que a inteligência artificial, ela está substituindo muitas coisas das nossas vidas, tem nos deixado cada vez mais preguiçosos, porque é só lá perguntar para a IA. Ganhou do Google, né? Antes nós perguntávamos para o Google, agora nós perguntamos para a IA. E a IA tem se tornado, para muitas pessoas, uma fonte de distração. Vocês sabiam que, né, há um estudo de um pastor, eu esqueci o nome dele, que ele tem falado a respeito da IA, e ele tem falado que a IA é o espírito do anticristo. Sabe por quê? Porque a IA, ela tem muitas vantagens, né? Mas o que está por trás dela, sabe o que é? É matar a nossa alma, os nossos sentimentos. Hoje tem músicas cristãs criadas por IA. Músicas, né, que estão dizendo, estão louvando a Deus, totalmente artificial. Que não há unção, que não há, mas é uma letra, vozes criadas por IA, né, para adorar o nome do Senhor, para dizer que está adorando a Deus. Você sabia que na Alemanha já se realizou culto dirigido por IA? Não tem pastor, não tem equipe de louvor. Você vai na igreja e tem um telão. E aí então, né, pela inteligência artificial se faz o louvor. E a turma está adorando a Deus, e quem está dirigindo não é um ministro de louvor, é a IA. E aí depois tem a ministração da palavra, e aí está no telão, né, se coloca a figura de uma pessoa que está ministrando, mas não é um pastor, é a inteligência artificial que está ministrando. Se você vai na IA e você fala, faz uma pregação para mim, ela faz uma pregação para você. Ela cria para você. Ela cria, faz uma oração para mim, ela cria uma oração para você buscar a Deus. Ou seja, então as pessoas estão cada vez mais se afastando da dependência de Deus e do Senhor Espírito Santo, e estão cada vez mais se apegando a IA. E a IA, ela tem esse objetivo de matar a alma do homem. Por isso que Jesus disse, quando o Filho voltar, né, quando o Filho do homem voltar, haverá amor, haverá fé na terra, porque isso vai se esfriar. Vai se esfriar, porque tudo isso quer roubar de mim e de você a nossa comunhão com Deus. Tudo isso está nos levando a ter um coração. Por mais que Jesus esteja perto de nós, um coração que não o valoriza. E quantas pessoas elas vêm na casa do Pai, e aí participa do culto e sai lá para fora, e você pergunta para ela o que foi pregado, o que foi ministrado, a pessoa vira e fala, não sei, não lembro. Ou até mesmo dentro da casa dela, ela pega a palavra para ler, como uma obrigação, e quando termina de ler a palavra,
A pessoa não sabe, não lembra o versículo que leu, o capítulo que leu, o livro que leu, de tanto que está distraído, de tanto que a mente dela, o coração dela, está como o coração ali de Maria. De Maria não, de Marta. Isso é perigoso, porque às vezes nós só ficamos preocupados, né? Porque fulano está no pecado, é o pecado ali, não. Mas Satanás, ele tem, né, a maneira de trabalhar nas nossas vidas, tentando nos distrair, tentando nos afastar da presença de Deus. Esse estilo de vida, de mundo que está aí fora, não é um estilo de vida para adorar ao Senhor, é um estilo que nos leva para longe de Cristo. E nós precisamos ter um coração de Maria neste mundo perverso, neste mundo que sem presença de Deus. Olha o que a palavra do Senhor fala para nós. Abre aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, verso 22. Mateus 13, 22. É o texto que vai falar sobre a parábola do semeador. Acharam? Se não, pode olhar aqui no telão. Olha lá. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Presta atenção. Está falando de quem? De crente. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus adverte sobre os cuidados e as seduções, que faz com que a palavra de Deus não cause efeito nas nossas vidas. Então nós temos que vigiar, porque existem muitos espinhos, e esses espinhos são as distrações que nos sufocam, que nos aflige, que nos perturba, que não nos deixa aproveitar o momento que Deus nos dá de termos plena comunhão com Ele, de receber dEle. E Jesus nos adverte a respeito disso, e há um outro texto também, que está lá em Lucas 21, 34. Vamos ler também. Agora Lucas 21, 34. Presta atenção no que o texto diz para nós. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. De que dia Jesus está falando? Está falando a respeito da sua volta. Está falando do dia que Ele virá para buscar a sua igreja, e Ele fala por nós que nós devemos prestar atenção. Nós devemos vigiar para que os nossos corações não fiquem carregados. E aqui ele traz alguns exemplos, né? As pessoas só ficar pensando em comida, da turma ficar se embriagando, enchendo a cara, dos cuidados da vida. Então Jesus está dizendo para nós que devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado, porque muitas vezes, irmãos, nós é como se não estivéssemos ali. Jesus está próximo, Jesus está ensinando, Jesus está ministrando, e os nossos ouvidos estão tapados, estamos distraídos, não estamos recebendo nada aquilo que o Senhor está ministrando. Marta estava recebendo alguma coisa? Sim ou não? Não. Jesus estava ensinando e ela andando para lá e para cá. Ela ouvia a voz de Jesus? Sim ou não? Não, ouvia, Jesus estava falando, não era surda. Ela não entendia.
Ela não assimilava, mas Jesus estava falando ali. E ela estava passando para lá e para cá, e ela não prestava atenção. Ela ouvia a voz do mestre. Ela sabia que Jesus estava ensinando, sabia que Jesus estava ministrando, mas nada entrava no coração dela, nada entrava no coração dela. Como muitas pessoas. Deus está falando diariamente, todos os dias. Você pega a palavra, Deus vai falar com você. Você dobra o seu joelho, você vai orar, Deus também vai falar com você. Você começa a adorar o Senhor, cantar louvores, Deus vai falar com você. Você vem na casa do Pai, você vem adorar o Senhor, Deus vai falar com você. Mas muitas pessoas não estão ouvindo Deus falar. Estão como Marta, não como Maria. Eis o X da questão. Mas Senhor, eu estou na tua presença, estou em comunhão, eu abro o teu coração, eu abri a minha casa para ti, Senhor. É como se ela não tivesse recebido Jesus na casa dela. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que estamos vivendo dias e momentos e cada vez mais precisamos vigiar na nossa fé e cada vez mais termos um coração como um coração de Maria, um coração que deixa tudo de lado para adorar ao Senhor, para sentar aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque senão nós vamos criar, presta atenção, Deus me deu essa revelação. Para mim, quando eu estava meditando nessa palavra, nós vamos criar uma imagem de Jesus que não é real. Nós vamos criar um Jesus diferente para nós. Você vai criar um Deus diferente de quem Ele é. Sabia disso? Porque Marta, ela chegou, atrapalhou o ensino de Jesus, foi deselegante, deseducado e falou: mestre, mestre, a minha irmã, manda ela sair de perto do Senhor e manda ela vir aqui. Ela achava que Jesus ia fazer o quê? Maria, levanta, sai daqui e vai lá ficar junto com a tua irmã. Ela achou que ela tinha razão. Ela achou que Jesus iria ser solidário a ela. Ela começou a achar que Jesus não estava gostando de que Maria estivesse ali aos pés dela. Ela estava criando ali uma imagem de Jesus. Ela estava criando ali, sabe, um discernimento errado a respeito de quem é Jesus. E quantas pessoas estão vivendo desse jeito? Questionando ao Senhor Jesus, todo errado, todo sem discernimento, e estão questionando e estão criando uma imagem de que não pertence ao Senhor Jesus. Porque sabe de uma coisa? Deus, Ele define quem Ele é, não é nós que definimos quem Ele é. Não é eu e você que definimos quem é o Senhor, é Ele que define quem Ele é. E para entender isso, nós temos que ir lá atrás, lá no Êxodo. Nós temos que ir lá no encontro que Moisés teve com Deus para entender isso. Abre lá para mim, em Êxodo capítulo 13. Perdão, é Êxodo capítulo 3, o verso que é 13. Vamos ver aqui aquela passagem da sarça ardente de Êxodo. Êxodo capítulo 3, verso 13 até o 15, tá? Isso, Êxodo 3, do 13 ao 15.
Amém, vamos ver. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direis? Volta lá. Presta atenção aqui nesse texto aqui. O que Moisés está dizendo para Deus? Olha, quando o Deus, de vossos pais aparecer, quando eu falar lá e dizer, olha, o Deus de vossos pais me apareceu, o que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer o seu nome? Guarda isso, vamos no 14. 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Deus havia aparecido a Moisés e falou, Moisés, eu sou o Deus de teu pai. E aí ele continuou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés sabia com quem estava falando, porque a sua mamãe o criou. Nós conhecemos a história, colocou no barquinho, foi lá, a filha de Faraó achou ele, e aí Miriam falou, olha, não quer que encontre alguém para cuidar dele, que o amamente, até ele tenha idade? Aí falou, tudo bem, aí a mãe dele, Joquebede, cuidou de Moisés, até Moisés ter idade para ir para o palácio. Então cuidou dele de pequenininho, até ele ser adolescente, e ela ensinou para ele as coisas, falou quem era Moisés. Moisés sabia que ele era hebreu, Moisés sabia a história de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés conhecia o Deus do pai dele. Moisés conheceu o pai, conheceu a mãe, conheceu o irmão, conheceu a irmã. E quando Deus vira para ele, eu sou o Deus de teu pai, ele sabia muito bem quem estava falando com ele. E Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E por que Moisés então falou assim, mas Senhor, e a turma vai perguntar o teu nome? Todo o judeu, todo o povo hebreu sabia quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Só que Moisés, tanto Moisés como o povo hebreu no Egito, sofriam uma influência dos demônios. Que cada demônio no Egito lá, que era tido como um deus, tinha que ter um nome, tinha que ter uma função, tinha que realizar alguma coisa que atraísse o povo para adorá-los. E Moisés pergunta para Deus, mas Senhor, como é que imagem do Senhor eu vou passar, como é o teu nome, as tuas qualificações? E Deus virou para Moisés, não, eu sou Moisés. Se alguém perguntar, você diga, eu sou, me mandou. E eu sou, o que significa? Aquele que é autossuficiente, aquele que é eterno, aquele que não depende de ninguém, aquele que é soberano. Deus estava dizendo para Moisés, e fazendo Moisés entender que Deus não precisa de nenhuma qualidade atrativa para revelar quem Ele é, porque Ele por si próprio revela a sua grandeza e a sua glória. Ele não precisa de coisas atraentes, como as pessoas querem um Jesus atraente, um Deus atraente, um Deus que se molde aos seus pensamentos, ao seu estilo de vida, assim como Marta estava fazendo. Marta queria um Jesus que fosse solidário a ela. Queria um Jesus, sabe, que ela achava bom para ela. E quantas pessoas estão assim hoje,
com o coração de Marta, querendo um Jesus que seja solidário a ela. E aí quando Jesus respondeu a ela, e diz para ela: Marta, Marta, você está ansiosa, está preocupada, está distraída com muitas coisas. Uma coisa só, Marta, era necessário. Não precisava de tudo isso que você está fazendo, não, Marta. Você está falando de Maria, mas Maria escolheu a boa parte e não vai ser tirado dela, não. Você acha que Marta ficou feliz ou ficou chateada? Com certeza ela deve ter ficado chateada. E quantas pessoas estão vivendo chateadas com Jesus hoje? Porque querem que Jesus faça os caprichos dela. Queremos que Jesus realize os nossos caprichos. E aí quando Ele fala não, e quando Ele nos exorta, ficamos chateados com o Senhor Jesus. Tem ou não tem pessoas aí fora que se dizem crentes que estão chateados com Jesus? Sim ou não? A culpa é sempre de quem? É de Jesus, é da igreja, é do pastor, é do irmão, nunca é dela. Não é verdade? Por quê? Porque criaram nos seus corações, na sua mente, um Jesus diferente, um Deus diferente. E não são gente do mundo, são crentes. São crentes que cria uma imagem de Deus que não concerne com o Deus da Bíblia, com os ensinos de Deus, com a palavra do Senhor. Nós queremos que Deus nos perdoe, sim ou não? Mas queremos que Deus aponte o dedo para nós e fale: ei, para de pecar. Para de cometer esse pecado. Você quer? A maioria das pessoas faz o quê? Rejeito. Você está me expondo. Deus é amor. E não sei o que lá. Não quer que Jesus aponte o dedo e fale: pode parar de pecar. Não está me agradando o teu pecado, não. Você está fazendo errado. Mas ninguém quer que Jesus perdoe todas as nossas besteiras. Mas não quer que Jesus vire para nós e fale: para de pecar. Você não está me agradando, para de fazer coisa errada. Sim ou não? Queremos que Jesus nos console, mas não queremos que Jesus nos confronte. Existem coisas em nossas vidas que nós sofremos por causa da nossa desobediência. Quantas pessoas estão sofrendo coisas que é fruto da desobediência dela? Senhor, me ajuda, me consola, eu estou triste por isso, por isso, por isso. Ah, Senhor, minha família, minha casa, isso e aquilo. Quer que o Senhor venha trazer o consolo. Quer que o Senhor abençoe. Mas não quer que o Senhor venha confrontar ela. Fala: você está sofrendo porque você foi desobediente. Você está sofrendo porque você não ouviu a minha palavra. Não é verdade? Quantas pessoas querem as bênçãos do Senhor? Senhor, me abençoe. Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas não querem que Jesus interfira na vida dela. Não quer que Jesus seja o Senhor dos projetos e planos de vida. Eu quero, Senhor, a bênção. Mas muitas pessoas rejeitam o senhorio de Jesus na vida dela, nos projetos dela. Eu faço do meu jeito, eu decido lá, eu vou lá e faço. Mas quer que Jesus abençoe, mas não quer que Jesus interfira. Queremos que o Senhor ouça as nossas orações, receba o nosso clamor, sim ou não? Mas não quer que Jesus questione os nossos motivos. Por que você está pedindo isso? Por que você está clamando por mim por causa disso? Isso não vai ser bom para você, por que você está pedindo isso para mim?
E a turma, por isso que a turma faz oração. Senhor, abençoa minha casa, minha família. E já foge. Para não ouvir Jesus falar, né? Para não ouvir o Espírito Santo falar assim, não, está errado. Olha, é assim que eu quero que você faça. Eu quero que você faça desse jeito, dessa maneira. Quantos de nós, irmãos, tapamos os nossos ouvidos para não ouvir a Deus, a voz de Deus? A palavra do Senhor. Porque nós estamos com o coração de Marta. Somos crentes, mas nós queremos que Deus Ele faça do jeito que a gente quer. E se Jesus não faz do jeito que a gente quer, a gente fica brava com Jesus, chateada com Jesus. Fica desanimado na fé, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. É perigoso. Nós temos que abrir os olhos para que nós venhamos a buscar um coração de Maria. Num mundo aonde, quer nos distrair, seja no trabalho, seja em casa, ou até mesmo dentro da igreja. A gente já entra dentro da casa do Senhor, já pensando já no fim, já pensando em ir embora, já pensando na segunda-feira, já estamos pensando em tantas coisas lá para frente, e não aproveitamos esses poucos momentos que nós temos aqui para adorar o Senhor. E assim vamos viver os nossos dias, só cheio de preocupação, só cheio, de coisas que nos distraem. Aí chega o final do dia, aí você pensa, eu estou cansado, eu vou dormir. Não fez uma oração, não meditou na palavra, não se deleitou na palavra, não teve comunhão, não parou para ouvir Deus falar. Não parou um minuto para ouvir o Senhor falar ao seu coração. E nós vivemos uma vida sem direção. Jesus está com a gente, mas nós estamos até percebendo o que Jesus está falando, mas não estamos ouvindo os seus ensinos, a sua ministração, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É uma palavra forte, é uma palavra dura, é uma palavra que mexe com cada um de nós. É uma palavra que me fez parar para refletir ainda mais de como eu estou me dedicando ao Senhor, de quanto de Marta eu tenho na minha vida, de quanto de Maria eu preciso ter na minha vida. E nós temos que parar para analisar o quanto de Marta tem nas nossas vidas e o quanto de Maria tem nas nossas vidas, e rejeitar todo o coração de Marta, toda a distração, para sermos como esta mulher chamada Maria, que foi ousada e sentou aos pés do Senhor Jesus. Naquela época, as mulheres não podiam ficar lá na roda dos homens que estavam ali falando, ministrando, elas tinham que ficar de longe. Elas podiam até ouvir, mas elas ficavam de longe. E os varões sentavam, os varões conversavam e elas ficavam de longe. Maria não. Ela já foi e sentou aos pés de Jesus. Ela já foi a primeira da fila. Jesus, onde o senhor vai sentar? Aqui, então senta aqui, no seu pé. Agarradinha com o Senhor. Ninguém vai me tirar daqui. Pode ir embora, Pedro, pode ir embora, João, vamos para longe, que aqui sou eu, é o meu lugar. Nós temos que ser assim. Nós temos que se agarrar aos pés do Senhor. Temos que se agarrar a Ele para poder receber dEle, para poder aprender dEle, para sairmos cheios, renovados, abençoados. Foi uma visita que Jesus fez lá. Assim como nós, viemos na casa do Pai, nós viemos aqui, fazemos uma visita.
E de que forma nós estamos visitando? Quando nós paramos na nossa casa para ter comunhão com o Senhor, como é que nós paramos? Como no princípio, quando Deus caminhava com Adão e Eva lá no Éden, na virada do dia, e Deus vinha e eles passeavam juntos? Ou na virada do dia, nós estamos fazendo como Adão e Eva depois da queda? Senhor, eu ouvi os teus passos, me escondi. Às vezes nós estamos nos escondendo de Deus. Às vezes Deus quer falar com a gente e a gente está onde? Atrás da moita, escondido. E Jesus, ele não quer ninguém atrás da moita, escondido. Ele quer que nós estejamos ali para recebê-lo, para adorá-lo, para que ele possa sim se revelar a nós, para que nós possamos a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O Senhor mesmo diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que aprender a conhecer ao Senhor, para viver com Ele, para que nós não venhamos fazer como aquela mulher, questionar o Senhor Jesus de uma forma errada e sair frustrado, sair chateado. Não, nós devemos estar na presença de Deus para sair renovado, abençoados e cheio do seu Espírito. Recebe essa palavra no teu coração. Que teu coração esteja aberto para receber essa ministração, para que eu e você nós venhamos a mudar, para que eu e você venhamos a tirar tudo aquilo que é de Marta e ficarmos com tudo aquilo que é de Maria. Uma visita, 2 corações. Um coração que se abriu, um outro coração que se distraiu. Que os nossos corações sejam corações abertos, corações que estejam prontos para receber e adorar ao Senhor em espírito e verdade. Amém? Que Deus abençoe e receba essa palavra no teu coração, no poderoso nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Aleluias.